Bem-vindo, bem-vinda. Vamos continuar observando dentro dessa visão da metafísica da saúde, que eu vou insistir em vários momentos, que eu fui inspirado por Gasparetto, Val Capelli, pelo hinduísmo, pela escola tântrica, que é uma escola de yoga da Índia, que trabalha por demais com as questões corporais, e também, claro, inspirado na filosofia de William Reich e em mestre José Ângelo Gaiarsa. Todos eles me deram uma compreensão daquilo que o corpo pode demonstrar e, a priori, também a origem de vários desequilíbrios. Então vamos falar agora do sistema digestivo. Principalmente, segundo a metafísica, o sistema digestivo mostra como nós vamos digerir uma série de situações na vida. Inclusive, quando estudamos yoga, quando estudamos a questão ou as questões que envolvem os chakras, é na região digestiva que nós captamos um sem número de energias, tanto positivas quanto negativas. As pessoas que têm o que eu chamo de corpo aberto, uma receptividade muito grande, uma mediunidade muito grande, elas devem a priori sempre estarem em contato com a natureza, seja o mar, o lago, as montanhas. Por quê? Porque ela digere melhor as energias, claro, positivas. Existem pessoas que têm o chamado corpo fechado. Inclusive, nesse sistema digestivo, algumas técnicas mais ocidentais de espiritualidade sugerem que uma pessoa que entre num ambiente muito pesado coloque, por vezes, um pedaço de sal no umbigo ou um cristal esfumaçado para proteção. Isso, de certa forma, tem sentido, mas mais sentido ainda seria que aquele que tem essa receptividade muito grande procurasse ambientes energeticamente muito favoráveis. Mas a questão da digestão é como nós lidamos com situações da vida. Tem um ditado que era muito comum na minha infância, que era: não faça uma tempestade num copo d'água. E eu tenho muito fogo dentro da visão astrológica. Eu sou ascendente leão, lua em leão. Na astrologia, leão é o elemento fogo. Então eu tinha esse impulso de criar muitas vezes uma tempestade num copo d'água. E isso acaba, lógico, afetando o meu sistema digestivo. Às vezes tinha algumas situações que eu não aceitava, eu não elaborava direito e pronto. E, em verdade, com o decorrer dos anos, com a nossa maturidade, fica muito mais fácil a ideia de aceitação, principalmente de elementos que não podemos mudar. E nós começamos a digerir melhor a vida. Agora, quando criamos essa não aceitação daquilo que se apresenta, quando nós não aceitamos aquilo que se apresenta no mundo, normalmente nós não estamos bem no sistema digestivo. Sabe, no Oriente tem uma ideia, principalmente no Zen budismo do Japão, no Vedanta da Índia, de que iluminação ou momentos iluminados é quando eu aceito o que eu sou, aceito o que eu tenho e aceito aonde eu estou. E essa aceitação faz com que eu digira melhor as coisas do mundo. Por vezes nós somos um tanto quanto imaturos em não aceitarmos pensamentos alheios, modo de vida alheio. E hoje existe muito radicalismo no mundo. Parece que tudo há uma única resposta, que é a minha resposta. Não há uma aceitação do pensamento alheio. Então isso acaba criando uma má digestão muito grande. Então a má digestão pode ser por alimentos, pode ser por não lidarmos com situações do mundo, contrariedades, desilusões, lembrando que ilusões criam desilusões. E sempre afeta aqui essa região. Então, quando não aceitamos normalmente elementos da vida,
situações da vida, acabamos tendo problemas com uma série de alimentos. Quem é muito sensível também, eu tenho enfatizado muito essa questão dentro do sistema digestivo, tem que procurar se alimentar com muitos alimentos vivos. E alimentos vivos são frutas, porque até mesmo arroz integral, feijão azuki, soja, tudo isso é cozinhado, é fermentado, enfim, os alimentos vivos são as frutas, os legumes, as folhas, mas principalmente as frutas que você tira do galho, ainda elas estão vivas e com potencial de geração, que são as sementes. Agora, é importante nós digerirmos melhor as situações do mundo, sem nenhum tipo de imaturidade, sem nenhum tipo de expectativa de que algumas coisas possam serem diferentes. Então, por exemplo, nós sabemos que existem muitos crimes, mas desde o sistema dos sistemas tribais sempre aconteceram violências em todos os sistemas. Agora, se eu ficar acompanhando isso o tempo todo na TV, nos noticiários, nas redes sociais, eu acabo não digerindo bem o mundo, não digerindo bem a vida. Então, esse é o sistema digestivo. Aí passemos para o estômago. O estômago, que tem essa relação, claro, com o sistema digestivo também, com a elaboração dos acontecimentos, o estômago, ele é o processador nosso com relação a todos os fatos que acontecem. Então, quando há algum fato que não me agrada, que perturba o meu corpo emocional, pronto, podem surgir problemas estomacais. E nosso corpo emocional, principalmente na visão da Índia, é o nosso corpo mais desequilibrado. Nós temos o corpo mental, que são os pensamentos, temos o corpo sentimental, que é o amor, e o corpo emocional é aquele que é mais sujeito a variações, a altos e baixos. Então, a região abdominal é os nossos chakras considerados inferiores, chakra básico. Na realidade, principalmente o estômago é o chakra Swadhisthana, que fica um pouquinho embaixo do umbigo, e o Manipura, que é em cima do umbigo, que é o chamado Hara. E esse centro, principalmente o Manipura chakra, que é em cima do umbigo, ele vai nos trazer alegria, tristeza, raiva, aceitação. Ele vai nos trazer emoções de otimismo e emoções absolutamente pessimistas também. As pessoas que têm muito pessimismo, elas até encurvam o corpo, elas têm uma energia emocional muito complicada, muito perversa mesmo. Então, muitos bloqueios na região do estômago têm relação com essas formas negativas, que é a raiva, que é o medo também. Esse chakra é o chakra estomacal da coragem. Coragem pode ser prudência, não é uma coragem sem prudência. Uma coragem sem prudência, o farol fica vermelho, você atravessa com o automóvel, mesmo com o farol vermelho, porque é corajoso. Isso é falta de prudência. Então, nas artes marciais que temos o conceito de do quer dizer caminho, há muitos treinamentos para transmitir coragem aqui na barriga. Karate do, Judo, Aikido, Kwankido, Taekwondo, são técnicas que se trabalha muito o Hara, para você estar bem com você, para você estar centrado. Eu, por exemplo, treino Kenjutsu, que é a arte da espada, treino com uma katana japonesa. E nós sempre temos que imaginar que a katana sai da região do estômago, porque é aqui que sai a minha coragem. Agora, o problema do estômago, ele surge quando nós não aceitamos algumas coisas. Isso é o pior de tudo. Eu estou com raiva, mas eu não posso sentir raiva. Aí afeta o estômago. Eu estou com medo, mas não posso sentir medo. Afeta o estômago. A ideia é nós aceitarmos isso. Ok, agora estou com raiva. No budismo nós falamos assim: oi, raiva. Oi, medo. Você acolhe isso, porque aí você digere melhor. Quando eu fico negando, não há esse processo
de digerir. Então toda negação de qualquer sentimento, ele complica essa região. Por exemplo, nós temos uma sombra, um lado sombrio, e essa sombra tem que ser aceita. Eu vejo muitas pessoas que se mostram ao mundo como se não existisse sombra nenhuma, como se elas fossem perfeitas, como se elas não sofressem nunca. E essas sombras, elas devem ser digeridas também. Eu recomendo que você leia um livro que se chama O Retrato de Dorian Gray, que é uma pessoa que não aceita as feiuras que ela tem. E todos nós temos esses aspectos sombrios. A sombra normalmente é algo que o mundo não aceita. O mundo não aceita. Não necessariamente é algo ruim. Mas se você aceita as tuas sombras, por exemplo, ansiedade. O mundo não aceita as pessoas ansiosas. Mas a ansiedade, se você souber usar, você cria demais. Eu mesmo tenho um aspecto muito egoísta. E jamais foi aceito isso. Só que quando eu aprendi a digerir o meu egoísmo, eu entendi que é tão somente uma necessidade desse corpo-mente estar sempre sozinho. Eu gosto muito da solidão. Então, quando eu interajo com muita gente, eu me torno uma pessoa meio mal-humorada, não quero fazer nada, fico meio perdido. Eu soube aceitar esse lado que às vezes é sombrio dentro do ponto de vista exterior. Uma outra característica de problemas estomacais é o julgamento. Pessoas que julgam o tempo todo. A minha gata está fazendo amizade aqui com o Buda, com a figura de Siddhartha Gautama, o Buda. E é um bom julgamento, né? Eu aprendi muito em filmar, nas filmagens que eu faço, usar isso. Porque você vê que eu não edito nada. Não edito nada. Eu aceito que às vezes os cachorros latem, os gatos pulam, os gatos derrubam tudo, passam na frente. Então eu digiro melhor tudo isso. Ao final de uma filmagem eu podia ter pensado assim, puxa, a gatinha entrou ali, vai ficar estranho, e começo a questionar, a julgar mal isso, e passo a não digerir muito bem o que aconteceu. Então como é que você está dirigindo as questões da tua vida? E isso tem a ver também com o suco gástrico, que o Gasparetto e o Val Capelli falam nesse livro extraordinário que eu uso muito como inspiração, que eu te recomendo muito, que é a Metafísica da Saúde, são 4 volumes. Vou falar o curso inteiro desse livro, citar fontes. Eu não digiro bem, não, pessoas que ensinam sem citar as fontes, sem citar quem as inspirou e quem as ensinou também. Então, nesse livro, fala-se do suco gástrico como uma digestão lenta, porque um homem, uma mulher, no caso, não digere bem as situações da vida. E isso acaba ocasionando, por exemplo, um problema muito sério, que é a úlcera. Tanto a úlcera quanto a gastrite, elas são 2 formas de exagero. Vamos começar com a gastrite para mudar, com a úlcera para mudar um pouco de assunto, depois eu volto para a gastrite. A úlcera normalmente são as pessoas que não se permitem errar. Nós temos, por vezes, um juiz dentro da nossa cabeça que não permite nunca que eu erre. Um juiz que fica avaliando, que fica me culpando. Sim, existe todo um sistema de punições, no mundo. Tem um livro clássico, né, Punir e Vigiar, que a cada ano que passa, as sombras, a maledicência social vai cuidando mais disso, de sempre buscar punir, de sempre buscar vigiar, mas por vezes isso também está dentro de ti, e é muito forte. Muito forte. Então, sabe quando alguém fica se corroendo por dentro? Isso é a úlcera. Você se corrói. Como lidar com isso, Otávio? Fazendo danças africanas, que você dança bem forte para pôr a tua agressividade para fora, que você bate os pés no chão. Fazer karatê-do, fazer alguns movimentos de socos, fazer danças que envolvem catarse, até essas danças que
trance, acho, rave, que são danças que você entra muito na catarse, sem drogas nenhuma, claro. Isso faz com que você ponha a tua agressividade para fora, ponha tudo que o mundo te pressiona, e também que você se pressiona, que você se culpa, que você vai atrás de você para achar problemas. Por exemplo, a gatinha tá aqui, eu já podia, uau, de novo, vai entrar na frente da câmera, ok, não vou ficar me sufocando, eu sei que vocês são pessoas do bem, e eu identifico as pessoas do bem, aquelas que gostam de animais. Como eu falo muito de animais, de natureza, de ecologia, eu não creio que alguém aceite o meu discurso e aprenda comigo se não gostar dos bichos também. Então, por exemplo, existem pessoas que elas podem salvar um condomínio, um problema sério no condomínio, mas elas ainda acham que é pouco. Tem outras que acreditam que elas podem salvar um bairro e conseguem salvar um bairro. Você já vai entender onde eu quero chegar. Mas elas acham que é pouco. Tem outras que acham ou que conseguem salvar um país inteiro. E essas pessoas ainda acham que é pouco. Tem pessoas que salvam um continente, faz uma coisa linda para um continente, mas ainda acham que é pouco. Então essa falta de você sempre achar que você não fez o melhor, que você não é o melhor, isso é uma das causas aqui da úlcera. Você achar que você nunca foi bom, nunca foi boa o suficiente. Então, pensa nisso, faz essa reflexão. Essa formação aqui que eu estou compartilhando contigo, de metafísica da saúde, de psicoterapias orientais também, é importante que você faça as suas reflexões, porque assim você vai aprender bastante. E sempre lembrando que nada do que eu estou falando aqui substitui a medicina convencional. Tudo isso aqui pode agregar para você entender a origem de problemas. Eu nunca me considero suficiente. Úlcera e gastrite também. Eu acho que eu não sei lidar com algumas situações. Úlcera e gastrite também. Agora, como você vai tratar isso, além do que eu aponto aqui, é legal também sempre ter um acompanhamento, medicina alternativa e medicina também alopática, porque essa medicina permite que se faça exames. Nós, terapeutas, não podemos solicitar um eletrocardiograma, um exame para detectar uma úlcera, ok? Um outro ponto da úlcera são pessoas muito orgulhosas, têm um medo enorme de errar, e isso acaba causando úlcera também. E aí eu já parto aqui para a gastrite, que está ligado não só ao medo de errar, como engolir as emoções para manter aparência, para ter aplausos, para ter likes, como se diz. E isso para mim é muito impressionante, como eu vejo muitos professores, professores de autoajuda, de motivação, pessoas que dão mentorias, que eu conheço há muito tempo, como elas vão se adaptando em alguns momentos para agradar os outros. Às vezes eu vejo pessoas e falo assim, puxa vida, será que precisa ser tão falso assim? Você cria uma máscara e isso acaba te dando gastrite, você perde energia, você engole um monte de sapos para fingir ser uma pessoa que você não é, você não demonstra a sua agressividade, não é agressividade de bater, de brigar, mas às vezes de, como diz o Leandro Carnal, às vezes você dá um chute numa mesa, você fica bravo, né? Você chuta descalço o pé de uma mesa, você não vai falar, ó mesa, ângulo oblíquo da mesa, eu te perdoo por você estar na minha frente. Você expressa isso. E as meditações que eu aprendi com o mestre Osho, seja a dinâmica, a Kundalini, são práticas para você colocar essa postura, muitas coisas que você está engolindo, ok? Agora vamos falar
do nosso fígado, que na medicina chinesa, no yoga, no tantra, é o centro da raiva. O centro da raiva. Primeiro que o filtro ele vai desintoxicar um monte de coisas. E toda a indústria ocidental e oriental também, né, mais moderna, digamos, estimula alimentos que fazem muito mal para o nosso fígado. Por exemplo, para mim é uma perplexidade. Tem um programa que passa na televisão, eu assisti uma ou duas vezes, mas aquilo me fez muito mal. Eu assistir esse programa afetou meu estômago, que é um programa que se chama Aeroporto, ou Aeroportos, enfim. E são vários aeroportos do mundo, e eles vão mostrando pessoas que estão sendo investigadas por traficarem drogas. Acontece milhares de coisas em aeroportos, mas sempre eles focam em pessoas que traficam drogas. Eu, particularmente, sou absolutamente contra drogas, mas para mim é difícil entender como que é proibido uma série de drogas e nos aeroportos existe um sem número de lojas, onde tem um pouquinho de brinquedo, um pouquinho de eletrônico, um pouquinho de roupas e lugares enormes com álcool e cigarro. E crianças passando ali o tempo todo. Ora, nós sabemos o quanto que o cigarro, em termos de chakras, anuvia esse chakra, a fumaça. Não o tabaco, esse tabaco hoje que é viciante, que é cheio de maldade, que é cheio de avareza, as pessoas querem ganhar quem faz isso. E o álcool que destrói vidas, que causa acidentes. As crianças ficam andando no meio de todo tipo de bebida, que acaba com o nosso fígado. Porque quando o fígado não está legal na metafísica, nós não discernimos mais o que é certo e o que é errado. Nós não conseguimos desintoxicar da nossa vida o que é errado. E muitas pessoas que têm problemas no fígado por causa do álcool, elas estão cercadas de más companhias, cercadas de situações extremamente perversas, elas não conseguem distinguir o que é bom para elas não conseguem ter mais prazer também, porque o fígado também está relacionado com a questão do prazer. O Gasparetto sempre falava que o bom senso, isso é lindíssimo, o bom senso tem relação com o fígado, com olhar as coisas como elas são, e ter esse bom senso, ter o equilíbrio. Por vezes a pessoa que usa muito álcool, elas caem na sarjeta, elas causam acidentes terríveis, deixam pessoas paraplégicas, matam pessoas em acidentes de carro, destroem núcleos, e tudo isso por causa da questão do fígado. Outra coisa, o fígado destruído, nós não conseguimos regenerar a nossa vida, transformar positivamente a nossa vida. Olha que interessante isso. E agressividade mal controlada, nós estamos falando de sistema digestivo, né? Todas essas aulas, por enquanto, são de sistemas digestivos. Então, eu não digiro bem a agressividade, isso vai afetar o nosso fígado. Eu vejo muitas ideias que eu não abro, eu não quero saber da tua ideia, não quero saber disso. Isso afeta o nosso fígado se eu não falo. A minha mãe ela tem um hábito de assistir muitas notícias perversas na televisão. E eu, como moro aqui no Guarujá, sozinho, isolado, eu não tenho TV, a não ser essas TVs Netflix, Amazon Prime. Então muita coisa não chega em mim. E a minha mãe ela começa a falar, você viu tal coisa? Eu falo, mãe, eu não quero saber, eu não tenho o menor interesse. A minha mãe hoje mora em Brasília. O meu interesse pelo que acontece em Brasília é nada, é zero. Eu digo politicamente. Tudo que vem da política de Brasília não diz respeito a mim. Cada pessoa tem uma visão política. A minha é a visão do Osho. Uma vez o mestre Osho falou algo que fez todo sentido para mim. Ele dizia, não importa qual político seja, nenhum deles presta. Essa é a visão do Osho. Eu não concordo com isso. Eu acho que principalmente a política de cidades pequenas, enfim, tem muita gente legal.
Mas mesmo os legais não me interessam. E respeito quem gosta disso e quem luta politicamente por um país, por um continente, por um planeta melhor. Na verdade, quando eu comecei a estudar com Osho, eu não me considero nem mais brasileiro, eu me considero do planeta Terra. Essas divisões, a ideia de passaporte, que o Raul Seixas também sempre falava, para que passaporte? É o planeta, é uma coisa só. Essa é a minha visão. Agora, se eu começo a deixar entrar ideias políticas na minha vida, isso acaba comigo. E eu acabo sendo uma pessoa que se queixa muito. E a queixa acaba com o nosso fígado. O processo de ficar se queixando, sabe essas pessoas que se queixam o tempo todo? Você se queixa, se queixa, se queixa, se queixa, e aí nada presta, você acaba bebendo, ou você acaba comendo alimentos que destroem o fígado, que acabam com o teu fígado. Eu gosto muito de estudar os alimentos que o Lair Ribeiro fala. O Lair Ribeiro, para mim, é um ícone de uma boa alimentação, tirando a parte da carne. Dr. Uronal também, que fala muito de alimentos legais, tirando a parte da carne, porque eu não como carne. Então, tirando essa ideia deles, eu aprendo por demais com eles. E ambos, Dr. Uronal, Dr. Lair Ribeiro, Dr. Uronal é de um projeto que se chama Super Saúde. Eles vão falar, por exemplo, de jejum, eles vão falar de alimentos processados, alimentos com acidulantes, conservantes, hidro não sei o que lá. Tudo isso acaba com o nosso fígado. Mas dentro da visão da metafísica, é muito importante nós olharmos essa questão de como eu estou lidando com a agressividade. Por vezes também eu sinto raiva e eu logo me condeno por sentir raiva. Ódio não é legal, mas algumas raivinhas, por exemplo, a raiva que eu tenho do que fazem com o meio ambiente, do que fazem com os animais, fazem com que eu ajude muito um local chamado Abrigo do Dudu, que eu recomendo muito que você conheça. E se você puder ajudar de alguma forma, vai ser muito legal. Abrigo do Dudu. Nesse momento que eu estou gravando essa aula para ti, tem mais de 100 gatos ali e dezenas de cachorros para adoção, que se cuida. Então a minha indignação, a minha raiva, eu canalizo para ajudar o abrigo do Dudu. Agora, por vezes nós idealizamos muitas coisas. Eu idealizo que eu posso mudar alguém. E quando eu não consigo, eu fico com raiva. Isso ataca o nosso fígado. Ataca o nosso fígado. Essa idealização de que eu posso mudar as pessoas, você pode apontar um caminho, apontar uma direção, mas não necessariamente você vai conseguir mudar alguém. Pois bem, depois nós temos a cirrose, que tem relação com o fígado. Então, seja a cirrose pela bebida alcoólica ou por alguns outros motivos, pode estar relacionado com uma agressividade que se tornou tão grande que ela se volta contra mim mesmo. Uma agressividade autodestrutiva. E essa agressividade, ela pode estar relacionada, eu falo de novo, por meios de grandes exageros, comer muito, dormir muito, sedentarismo exagerado, e também por qualquer coisa, negativa ao nosso corpo. Então, você sabe que se existe uma pessoa depressiva num ambiente, quem é muito médium, quem é muito receptivo, capta a agressividade, a depressão da pessoa. Então, uma pessoa depressiva num ambiente onde muita gente é mediúnico, essa pessoa depressiva contagia todo o ambiente com a depressão dela. Uma pessoa cheia de raiva, mesma coisa. E a questão da cirrose também, normalmente a cirrose ligada ao álcool, são pessoas muito orgulhosas e, por vezes, são pessoas despreparadas para lidar com o que o mundo mostra. Por exemplo, os poucos momentos da minha vida que eu bebi, uma vez eu tomei um porre, fala assim ainda, será? Isso eu tinha 18, 19 anos, de menta, que é uma bebida meio verde.
Por quê? Porque eu fui num baile dançar e eu era muito tímido. E naquela época era comum você convidar uma moça para dançar. Eu convidava alguém para dançar. E aí, quando eu ia convidar, por vezes eu ficava o baile inteiro de braços cruzados e tinha medo de ir convidar alguém. Eu já era uma pessoa meio diferente para os padrões normais, muito cabeluda. Eu tatuei meu corpo muito cedo, numa época que era muito proibido, era muito marginalizado as tatuagens. Apesar de eu só ter Budas, figuras em sânscrito no corpo, mantras, mas eu também me punia de ter exagerado muito com as tatuagens. E então eu não convidava as moças para dançar. Então eu não sabia lidar com o meio. Em vez de superar isso, eu bebia para superar a timidez. Bebia para ter uma alegria que eu não tinha, porque eu trabalhava no banco. Então vai fazendo as suas associações assim, aí. Se você tem uma força para lidar com o meio, tá, eu vou pedir para dançar com a moça. Se der certo, deu. Se não deu, não tem problema nenhum. Mas você pode beber, e esse dia foi muito triste, porque eu voltei para casa dirigindo. Eu não lembro de ter dirigido até em casa. Olha a maldade que eu poderia ter feito, batendo no outro automóvel, atropelando um animal, um cachorro, um gato, uma pessoa. E nesse dia eu falei, não, isso não faz parte da minha vida. E eu quero me dominar. E essas doenças causadas pela droga, ou pelas drogas, além delas criarem uma autodestruição em mim, eu perco o domínio. Eu não tenho poder pessoal. Não é o poder sobre os outros, é o poder pessoal, ok? E eu me lembro que nessa época que eu bebi um pouco, assim, mas muito pouco, eu tive hepatite, que é a metafísica vai falar que hepatite, ela é hepatite de beber água, porque eu acampava muito e peguei o vírus da hepatite. A hepatite ela está relacionada com pessoas muito medrosas. E eu tinha esse medo de não dar certo no amor, de não dar certo nas questões profissionais também, ok? Então se cuide, isso é muito importante, É importante que a nossa vida, que ao final dela, eu possa olhar para trás e falar, essa vida foi uma vida que valeu a pena ser vivida. E essas doenças do fígado é sinal que eu estou com muita raiva, muito ódio. O Dalai Lama ele diz uma coisa que é o seguinte, o acúmulo de pequenas raivas que você não extravasa, não faz uma catarse ou não observa, pode virar ódio um dia. E o Dalai Lama diz, o ódio é um câncer no coração. A cirrose que vem do fígado afeta todo o teu corpo, a autoestima também. Pois bem, aí falando ainda dessa questão, sempre aqui no digestivo, né, vamos estar falando agora sobre a vesícula biliar. A vesícula biliar, por exemplo, pedras na vesícula. Os estudos feitos dessas questões psicológicas, dessas questões emocionais, mostram que a vesícula biliar é uma incapacidade nossa de lidar com as limitações da vida. É como se eu na vida tivesse uma porta, que eu preciso abrir essa porta, mas eu não abro. Então essa porta está sempre ali na minha frente, fechada. Tem pessoas que tiveram uma porta fechada quando elas tinham 15 anos de idade, elas vão morrer com 90, essa mesma porta está aqui. Ou você abre a porta, e pode ser que tenha mais 2 portas. Se você abrir as 2, pode ser que tenha mais 4, mas você vai abrindo portas, sendo fáceis ou difíceis, ou você vai passar a vida inteira com a mesma porta fechada na tua frente. Se você passar, se você não consegue mudar, se transformar, isso pode te dar problemas na vesícula. Então, tanto a vesícula quanto o fígado, nós vamos encontrar aqui pessoas muito rígidas, pessoas que negam os fatos também. Quantas pessoas que são viciadas, que falam, não, eu não sou. Aliás, todo o trabalho
dos alcoólatras anônimos é a pessoa aceitar que ela é. Sim, eu sou um alcoólatra. Eu não bebo há 20 anos, mas eu sou um alcoólatra. Aceitar isso. E normalmente problemas de vesícula, problemas no fígado, a pessoa tem essa dificuldade de lidar com mudanças. E ela pode também ser muito estagnada, preguiçosa, adiar tudo para depois. Não, eu vou mudar, eu vou abrir essa porta, mas demora muito. No ambiente corporativo é impressionante como as pessoas têm dificuldade de se transformar, dificuldade de dar um passo à frente. É muito impressionante isso. E então pessoas que param diante de qualquer tipo de obstáculo, elas podem ter essa pedra na vesícula. E pessoas que perderam a vesícula por algum motivo, elas podem também ter essa dificuldade de agir, dificuldade de se movimentar pelo mundo. Pessoas que têm esses problemas de pedra na vesícula. Agora, para a gente encerrar essa aula aqui, eu quero falar sobre pâncreas, né? Sobre o pâncreas, e que é uma área, porque nós vamos falar em algum momento dessas aulas do câncer. E câncer, uau, tem várias formas de câncer, né? Tem uma forma que é inexplicável, tem uma forma que alguns veem como situações kármicas de vida passada, tem uma forma que é o câncer causado, por exemplo, pelo cigarro que a gente está falando, tem uma forma que é o câncer genético, e um dos piores cânceres que pode existir é o câncer do pâncreas, né? É o câncer do pâncreas. E o pâncreas, assim como todas as glândulas, elas têm um funcionamento de fazer com que a nossa vida seja mais doce. Quando o sistema glandular não tá legal, e o pâncreas também, é porque eu não estou sabendo adocicar a minha vida. Tanto que uma das próximas lições que eu vou dar para ti é sobre a diabetes. As pessoas que não estão extraindo alegria de viver. Isso dá problemas glandulares. Eu me lembro que quando eu tive umas dificuldades muito grandes e eu bobeei, não olhei para isso com a devida atenção, eu tive um problema muito sério de tireoide, e eu ficava muito mole o dia inteiro. Comecei a engordar, não praticava artes marciais, porque eu tenho esse hábito constante, e fiquei muito mole, e não digeria facilmente as coisas de tireoide. O pâncreas, ele tem relação com isso, não digerir muito bem as coisas. Seja o pâncreas, seja o fígado, seja o sistema digestivo também, uma outra característica é a pessoa, digamos, ser muito desconfiada de tudo aquilo que se apresenta. Muito desconfiada. Ela não se abre. E quando ela se abre para algo, ela é muito pessimista. Aliás, eu devia até ter falado isso para ti antes, né? Esses problemas digestivos, eles estão muito relacionados com uma visão muito negativa. Quer dizer, se eu não digiro muito bem as coisas, eu tenho essa visão muito negativa. E isso tem relação também, por exemplo, com a pancreatite. A pancreatite é uma visão muito amarga do mundo. Eu me lembro na minha infância, talvez você que esteja assistindo não se lembre disso, que tinha um personagem que era uma hiena e um leão. Eu não lembro que filme que era. E essa hiena e o leão era muito para cima, era muito otimista. E a hiena ficava o dia inteiro, ó vida, ó dor, ó tristeza. E isso tem relação com todo esse sistema digestivo. Inclusive, a pancreatite, dentro da visão da metafísica, ela está relacionada por vezes com uma pré-depressão, um pré-processo depressivo. E uma vida, né, que você tem uma baixa estima em relação a você,
você se cuida muito mal. Todo problema do pâncreas tem essa questão de se cuidar mal. No ambiente corporativo, eles colocam muito um vídeo do Steve Jobs. Se você colocar na internet, tem bilhões de visualizações, logo no início da vida do Steve Jobs. E nesse vídeo ele fala de superação, ele fala que você tem que ter fome assim, ambições, ganhar muito dinheiro, conseguir tudo, pronto, vai afetar teu sistema digestivo. Você está comendo demais, aquelas pessoas avarentas. E por outro lado, no final da vida, tem um vídeo dele, que nos sistemas corporativos ninguém mostra, que ele vai falar, pô, vida simples. Ele vai falar de zen budismo, para que tudo isso? Para que comer o mundo? Mas ele literalmente fala isso, você precisa ter fome de viver, que é a visão hoje do Vale do Silício, que é tão divulgado, né? O Vale do Silício, vamos ganhar muito, vamos fazer novas empresas, vamos investir em empresas que ganhem bilhões. Pouco importa se elas são éticas ou não, pouco importa. E isso acaba afetando a vida, não tem doçura. Eu me lembro que uma vez eu estava com um investimento, quando eu tive um grande problema com um banco. Na verdade o banco me tapeou, o banco me enganou, o banco mentiu para mim. Não é nada que eu não paguei, não é nada que eu fiz de errado, eles me deram um prazo e mentiram para mim. E eu ainda falei, vocês me dão a palavra de honra, que vocês vão cumprir um prazo? Damos palavra de honra. Mas esse banco especificamente não tem palavra de honra nenhuma. Quem dirige? Não os funcionários, que são maravilhosos, que são absolutamente maravilhosos. E aí eu comecei a aprender um pouco a pôr um pouco de valores na XP e na Rico também. Não é que eu estou recomendando isso, mas na minha visão aquilo foi um pouco mais claro, um pouco mais visível, a forma como eles lidam com o dinheiro, com os valores. Mas eles vieram me apresentar o seguinte, olha, você investe aqui em umas ações na Taurus. Falei, Taurus de revólver? Não vou investir nisso. Você pode investir um grande conglomerado, acho que é Ambev, que mexe com bebidas alcoólicas. E o cara da XP, acho que foi uma moça, ela falou assim para mim, Otávio, você não vai investir em nada. Se você tiver esse olhar, você vai investir em tal empresa de petróleo. Não invisto. Em uma específica. Aí falou de outra, também não. Porque eu já sabia das histórias no oceano. Então você vai investir. Eu me lembro que um professor que eu tinha da eubiose, professor Ademar Ramos, me deu muitas aulas de ocultismo, de religiões comparadas. Teve uma época que ele veio falar para mim, Otávio, você não quer investir na boi gordo? Eu falei, professor, boi gordo? Eu sou vegetariano. Naquela época eu era vegetariano. Eu não vou investir na boi gordo. Mas ganha muito dinheiro. E depois essa boi gordo faliu e um monte de pessoas, espiritualistas inclusive, perderam tudo. Não que eu quisesse isso, porque sai a boi gordo entra outra. Mas é importante perceber que quando nós temos uma avareza de ganhar dinheiro, Vale do Silício, bilhões, quero tudo, quero comer tudo que vier na minha frente para ter lucro, isso pode dar muitos problemas. A vida perde a doçura. As pessoas que têm tudo, na minha opinião, a vida deixa de ter sentido. Esses dias se matou o filho, o neto do Elvis Presley, porque você tem tudo e agora você entra numa depressão absurda. Uma depressão absurda, ok? Então, essas são as aulas. Eu vou estar parando aqui nessa lição. E na próxima vamos começar a falar da diabetes. Próxima lição, vamos começar pela diabetes, que é algo que realmente nós precisamos prestar muita atenção para curarmos na nossa vida e para não entrarmos nessa energia, ok? É muito importante que em todas essas aulas você anote, você pesquise. Você vê que eu estou olhando o tempo inteiro aqui para a câmera, ou quase o tempo inteiro, perdão. Eu nunca usei na minha vida, nunca, eu não sei como é o nome daquilo que vai aparecendo as coisas aqui, e você vai lendo. Eu acho isso
para mim, muito falso. Eu prefiro mostrar que eu tenho aqui algumas coisas, alguns textos, e sempre faço questão de mostrar os livros que me inspiraram muito mais. Então você pode falar assim para mim: puxa, Otávio, tudo que você falou aqui põe em PowerPoint, me dá uma apostila. Não tem como fazer isso, porque eu falo aqui de improviso. Eu falo de improviso. E eu tenho gravado muitas aulas para você, terapeuta, muitas aulas. Não tem como colocar tudo isso no papel. Quem sabe você possa colocar uma hora e até me dar. Eu agradeceria muito, e aí eu disponibilizo um PDF. Mas a ideia é esse, os grandes mestres que eu tive, os grandes, eu ficava ali tendo aula com eles, e, puxa, como é que eu vou decorar isso? Aí tinha que, anotava, meditava, questionava aquilo. Então faz o teu caderno, pesquisa tudo isso. Eu vou mostrar aqui para você, eu sempre tenho cadernos assim, onde os cursos que eu faço, né? Eu faço uma série de anotações. Gosto de anotar tudo. Sempre um monte de papéis escritos, do que eu concordo, do que eu não concordo. Então, essa formação, na próxima aula, nós vamos encerrar essa questão do sistema digestivo. Anota, estuda, se dedique, que o seu propósito seja ser um terapeuta extraordinário. Extraordinário. Te encontro na próxima lição. Gratidão.